E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a essa aula número 11, aqui no Circuito da Física. Leis de Kirchhoff, né? Não é Kirchhoff, é Kirchhoff, tá? O alemão Gustav Kirchhoff. Redes elétricas. Essa aqui é a última aula do curso de eletrodinâmica, tá? Então, espero que você aproveite muito nessa aula aqui, onde a gente vai dar uma espécie de sintetização dos conteúdos aqui também, certo? E vamos falar de circuitos mais complexos, que no caso são as redes elétricas, tá? Então, eu tenho um circuito aqui, ó, com geradores e receptores, resistências internas, né, e resistores, tá? E várias correntes, certo? E aqui eu tenho os pontos A, B, C, D, E, F, né, que eu nomeei aqui. Enfim, todos esses conceitos aí, a gente vai entender o seguinte. Tem três coisas que eu gostaria de falar antes de falar sobre os circuitos, que no caso seria o nó, o ramo e a malha. Vamos dizer o que é um nó, o que é um ramo, o que é uma malha. Um nó, gente, seria, né, qualquer ponto do circuito em comum, conectados, né, a 3 ou mais condutores. No circuito acima a gente tem os pontos C e F. Observe o seguinte, gente. O que é um nó? Quando eu tenho um ponto em comum aqui, que está conectado 3 ou mais condutores, ou seja, ou mais fios, né, eu tenho um nó. Então, nesse caso aqui, F e C são nós, não é isso? O E não é um nó, porque eu só tenho dois fios ligados aqui, ó, tá? Ou às vezes eles nem estão ligados, né? Na verdade, é um fio só aqui, né? Na verdade. Mas a gente se exemplifica como um ponto aqui. Então, ele não pode ser um nó. Um nó simplesmente só é quando eu tenho, ó, 3 ou mais, né, conectores aí, né? No caso seria né? Quando eu tenho um ponto em comum, quando eu tenho três saídas, né, para a corrente, não é isso? Essa seria a ideia, certo? O que é um ramo? Um ramo é qualquer trecho do circuito compreendido entre os dois nós consecutivos, né? No circuito acima a gente tem os ramos FABC, CDEF e o FC, certo? Veja bem, gente, o que é um ramo? Quando eu, estou aqui no nó F. Aí eu vou F, A, B, C. Todo esse pedaço aqui a gente chama de ramo. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é um ramo. Certo? Se eu pegar aqui do ponto C, ó, e veja, ó, C, D, E, F, eu tenho outro ramo. Certo? Então, quando eu tenho, ó, uma conexão aqui, certo? Onde dois nós consecutivos aqui, eu tenho um ramo. Certo? E a malha, Erickson, o que é uma malha? Qualquer conjunto de ramos formando um circuito fechado, certo? No circuito acima a gente tem as malhas, né? ABC, FA, certo? A gente tem o CDEFC e o ABDEA, certo? Então vamos lá, gente. O que é uma malha? Uma malha, gente, é um conjunto de ramos, ou seja, quando você está aqui no ponto A, por exemplo, aí, ó, eu tenho A, B, C, E, aliás, A, B, C, F, A, certo? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma malha. Veja que eu saí de um ponto e voltei para o mesmo ponto. Então, ó, isso daqui, ó, eu liguei os ramos, né? Aqui eu tenho um ramo aqui, outro. Então, eu vou chegando até, certo? Até o ponto A, certo? Aqui, então, isso aqui é uma malha. Eu posso dizer também, ó, que saindo do C, D, E, F e C novamente, eu tenho outra malha, certo? Então essa é a ideia de malhas, certo? É um pouquinho diferente do ramo, né? Porque o ramo, veja que o ramo, na verdade, ele vai ficar como se tivesse um circuito aberto, né? Eu tenho o F, A, B, C. Então ele não vai fechar o circuito aqui. Eu posso também ter, ó, o F, A, B, C, F. F, A, B, C, F seria uma malha, certo? No caso, F, A, B, C só seria o ramo. Entendeu? Então é isso, tá? Muito cuidado essa questão aí da questão do nó e da malha. É importante entender a ideia de malha e de nó, né? Porque você vai ver que as leis de Kirchhoff vão estar relacionadas aos nós e às malhas. Então vamos lá. A primeira lei nos diz o seguinte. Observe aí. A soma
das intensidades das correntes que chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes que saem do nó. Ou seja, a soma das correntes que entram no nó vai ser igual à soma dos que saem do nó. Só isso. Só isso. É o que a gente chama de conservação da carga. Ou seja, a quantidade de carga que entra no nó vai ter que ser igual à quantidade de carga que sai do nó. Entendeu? Então, nesse caso, essa lei dos nós, na verdade, é uma consequência da lei de conservação da carga. Na verdade, as regras, né, as leis de Kirchhoff, na verdade, não são leis, mas são consequências de alguma das leis da natureza. No caso, a lei dos nós corresponde à lei da conservação das cargas. Então, a quantidade de carga que entra no C, aqui no ponto C, né, que vai entrar no ponto C, vai ser igual à soma das cargas que saem do ponto C. Observe, quais são a corrente I2 vai entrar no C e o I1 também vai entrar no C. Ou seja, a soma de I1 mais I2 tem que dar quanto? Ó? Tem que dar I3. Porque a soma dos que entram tem que ser igual à soma dos que saem. Como o que sai é só I3, então vai ser só I3 mesmo. Certo? Aí, ó, eu tenho outro nó aqui, que é o nó lá, que é nó de cima, né? Tem um nó C e um nó F, né? Aí você vai observar aqui, ó, observe. O que vai entrar no F aqui vai ser o I3. Só o I3. Que vai ser igual ao quê? A soma dos que saem. I2 mais I1. Por isso que I3 vai ser igual a I1 mais I2. Vocês estão me entendendo? Essa é a ideia. Se eu tenho uma quantidade, lembre-se sempre, ó, pense assim, se vai entrar uma carga, vai sair uma carga. Se entrar duas cargas, vai sair duas cargas. Então, se vai sair, né, a corrente, se vai entrar uma corrente I3 e vai gerar I2 mais I1, então, né, no caso I3 vai ser igual a I2 mais I1. Certo? Então essa é a ideia. Essa é a lei dos nós. Tá? Muito interessante, não é isso? Vamos entender a lei das malhas. Essas leis são muito importantes para a gente resolver circuitos elétricos. Certo? Vamos lá, lei das malhas. Percorrendo-se uma malha no mesmo sentido, a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito é nula. Vixe, Erickson, não entendi. Observe. Quando você percorre uma malha no mesmo sentido, a soma das tensões que tem, né, encontradas em cada elemento do circuito vai ser zero. A gente vai resolver uma questão no final da aula e eu vou mostrar isso para vocês. Certo? Então veja, vamos lá, vamos voltar lá no circuito lá o circuito lá do começo, né, da aula. Observe, se eu tenho A, B, C, F, A, então veja, a soma das tensões aqui, todas as tensões aqui dessa malha tem que ser zero. Por que, Éricles? Porque é aquela ideia da conservação da energia. Né? Na verdade, a lei das malhas segue uma regra, né? Aliás, uma lei que é a lei da conservação da energia. Ou seja, a energia, né, a energia produzida, veja bem, se eu tenho esse E1 e E2 aqui produzindo energia, né, então a corrente que vai sair aqui, que vai ser, né, a corrente, o elétron, né, que vai sair aí, pense na ideia de energia elétrica. Então a energia elétrica que sai, ela tem que ser a mesma que entra, certo? Essa é a mesma ideia, Ou seja, eu não vou ter, né, então o elétron vai sair daqui, ele vai com muita energia, vai e depois volta, certo? Então todo esse somatório aqui vai ter que ser quanto? Vai ter que ser igual a zero. A soma dessas tensões aqui tem que ser igual a zero. Você tem que pensar nessa ideia de energia, certo? Energia, até porque DDP, tensão elétrica, é energia sobre carga, né? Então a gente pode usar essa analogia de DDP, né? De tensão elétrica, né? Então veja que soma das tensões, a tensão do gerador, a tensão aqui no receptor, a tensão, sei lá, no receptor, a tensão no resistor. Tudo isso somado vai ter que ser igual a quanto? A zero. Ok? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Isso, na verdade, a lei das malhas, ela corresponde, né, à lei da conservação da energia. Certo? A lei da conservação da energia. Vamos entender aqui nos resistores. Tá? Vamos pegar aqui um resistor aqui. Observe, gente. Isso aqui tem que ter muito cuidado para quando a gente for resolver questões, né, encontrar
correntes em circuitos elétricos, né, de várias malhas, de 2 ou mais malhas, certo? Veja bem, tem um resistor aqui. Veja, se o sentido do percurso que eu escolhi da malha, certo? Que eu vou chamar de malha alfa, tá? É a mesma da corrente, então a tensão nesse resistor vai ser menos RI. A tensão vai ser negativa. Mesmo sentido, menos. Vai ficar um pouco confuso, né? Porque mesmo sentido vai ser menos. Agora, alguns professores dizem que colocam mais, invertem, né? Colocam mais no mesmo sentido e o menos nos sentidos contrários. Só que nos geradores, aí você tem que fazer o processo inverso, você vai ter que inverter. Até porque, gente, o somatório disso tudo tem que ser zero. O somatório das tensões tem que ser tudo zero. Então vai ter que se anular. Por isso que um vai ser menos, o outro vai ser mais, porque vão se anular. Porque tem que dar zero no final o resultado, né? Das tensões, certo? Então veja, observe aqui, ó. Então, mesmo sentido, menos RI. Certo? Mesmo sentido da corrente e o sentido da malha. Percurso da malha, certo? Agora, se forem diferentes, aí vai ser mais RI. Pense comigo, gente, que quando a corrente passa por um resistor, eu vou ter uma queda de energia, uma queda de tensão. Certo? Então, tendo uma queda de tensão aqui, é como se eu estivesse perdendo energia. Ok? Certo? E lembrando, esses sentidos de percurso são sentidos arbitrários, certo? E a corrente também. Você pode escolher um sentido para a corrente, no circuito, e um sentido para o percurso, no caso das malhas. Certo? Você pode escolher esse percurso. Isso é uma forma arbitrária. Quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai observar que a própria resolução vai mostrar o sentido correto da corrente. Certo? Então, não se preocupe com isso, certo? Você pode escolher arbitrariamente, mas sempre respeitando os sinais. Os sinais aqui têm que ser respeitados, ok? Então, veja, aqui vai ter, ó, se o sentido for diferente, vai ser mais RI, certo? Vamos agora para esse aqui é os resistores, mas vamos para os geradores. Os geradores vai ser um pouco diferente, porque veja, se o sentido da corrente for igual ao sentido do percurso no gerador, tá? Eu vou ter tensão positiva. Ou seja, eu estou considerando que a corrente vai sair do polo positivo e entrar no polo negativo, certo? Tem alguns professores que mudam, né? Colocam a corrente entrando no polo negativo, a tensão fica negativa. Só que eles trocam. Então fica uma coisa meio confusa, de toda forma, né? Vai ficar um pouco confuso, mas eu quero que você, assim, tendo muito cuidado com essa questão, veja, se eu escolho o mesmo sentido para o gerador, eu vou colocar mais, tá? Agora, se for sentido diferente, o sentido do percurso e o sentido da corrente, a tensão vai ser menos. Certo? Deu para entender? É só anotar isso daí que você vai praticando, resolvendo exercícios, você vai conseguir compreender. Certo? Agora vamos entender as dicas, né? Eu vou colocar aqui algumas dicas e a gente vai resolver o exercício de acordo com essas dicas e a gente vai ver como não é tão difícil, não é tão confuso assim. Primeiro, identificar as malhas e os nós. Isso é muito importante. Você olhar para o circuito e identificar quais são os nós e as malhas. Normalmente a gente faz assim, né? Os nós são característicos, são caracterizados pelas letras A, B, C, né? Como eu nomeio os pontos, né? Pelas letras, né? E as malhas por letras gregas, alfa, beta, gama e etc. Tá? Segundo, atribuir um sentido para a corrente em cada ramo no circuito. Então eu vou, primeiro o quê? Identificar as malhas e os nós. Tá? E daí eu vou escolher um sentido para a malha. Isso é importante também. Então escolho um sentido para a malha, depois vou escolher um sentido da corrente em cada ramo. Certo? Então, nesse caso aqui eu tenho 3 ramos, né? Veja que a quantidade de corrente vai ser dada pelos ramos, né? Eu tenho esse ramo aqui, o ramo FABC tem uma corrente. FC tem outra corrente. E o FEDC também é outra corrente. Então, certo? Isso vai dar o número de correntes que eu tenho, cada ramo, né? Vamos descendo aqui. Pronto. Certo? 3. Sendo N o número de nós,
A aplicação da primeira lei de Kirchhoff, no caso, a lei dos nós, vai ser o quê? A vai ser o quê? N menos 1 nós. Ixi, Eric, não entendi. Observe. A equação, né, da corrente aqui vai ser o seguinte, ó. Veja bem. Se eu tenho 2, ó, eu tenho quantos nós aqui? Tenho 2. Então, a equação da corrente, né, aquela ideia de as correntes que vão entrar vão ser igual à soma das correntes que vão sair. Lembra disso? Então, eu vou ter uma equação para a corrente, né? Então, ó, veja. A corrente, né, ó, a corrente I1 e I2 estão entrando no C e o I3 está saindo. Então, vai ser 1 mais I1 mais I2 vai ser igual a I3. Então, veja. Quantos nós eu tenho? Tenho 2. Então, 2 menos 1, 1. Então, eu vou ter uma equação para a lei dos nós. Certo? Vou repetir novamente. Se eu tenho 2 nós, então vai ser 2 menos 1. Então, vai ser igual a 1. Então, eu vou ter uma equação para a lei dos nós, que seria as correntes, né? A soma das correntes aqui. Certo? Observe, eu tenho 2 nós. Eu só vou ter uma equação para a corrente. Se eu tivesse 3 nós, eu teria 2 equações, porque ia ficar 3 menos 1, 2. Então, eu teria 2 equações. E assim sucessivamente. Então, essa terceira dica aqui é muito importante. Certo? Quarta, a aplicação da segunda lei de Kirchhoff, ou seja, a lei das malhas, ao número de malhas tal que, juntamente com o número de equações para os nós, ou seja, quando você aplicar a lei de Kirchhoff, você vai ter as equações, né, que são aquelas, as somatórias das tensões vão ser igual a zero, certo? Junto com a equação, né, da lei dos nós, que seria aquela ideia de corrente, né, corrente I3 é igual a I2 mais I1, por exemplo, permita uma obtenção do sistema. Então, o que é que vai acontecer? Como é que você vai resolver o problema? Você vai ter, né, se for 2 malhas, né, no caso desse circuito acima, do exemplo acima, então você vai ter 2 malhas. Então você vai ter 2 equações para a tensão, né? Você vai ter a somatória das tensões numa malha vai ser igual a zero, a somatória de tensões na outra malha vai ser igual a zero. Isso aqui vai formar 2 equações. Junto com a equação da lei dos nós, que vai ser outra equação. Então você tem 3 equações aí. Com isso você vai formar um sistema de equações para encontrar as correntes. Ou seja, o que é que você vai fazer, né? Nesse problema, no problema de redes elétricas. Você vai simplesmente encontrar as correntes que estão, né, nessas malhas, passando por esses ramos, por esses dispositivos no circuito elétrico. Então, essa é a ideia. Tá? Então, por isso que você vai aplicar a segunda lei de Kirchhoff, você vai formar, né, as equações, né, essas equações que são as tensões igual a zero, né, o somatório das tensões igual a zero, junto com a equação da lei dos nós, você vai formar um sistema e você vai encontrar as correntes correspondentes. Certo? Entendeu? Deu para entender? Então vamos lá. E a quinta questão, faça análise dos resultados obtidos para as correntes. Ou seja, você vai ver que você vai fazer a análise, né? Você vai ver, pô, será que realmente está correto? Será que se eu somar a corrente I1 mais I2 vai dar a corrente I3? Se isso não acontecer, está tudo errado. Ah, Eric, e se a corrente der negativo? A corrente pode dar um valor negativo? Sim. Não significa que isso esteja errado. Não está errado. Significa que o sentido que você escolheu para a corrente é o contrário. Certo? Então não tenha medo de quando você encontrar uma corrente negativa, isso significa que, né, é porque está errado. Não, não está errado. É porque, na verdade, o sentido que você escolheu era o contrário do sentido real do circuito. Tá? Então, no caso que eu coloquei até aqui, caso a corrente resulte num valor negativo, significa que o seu sentido é contrário daquele assumido da segunda etapa acima. No caso, a segunda etapa seria atribuir um sentido da corrente a cada ramo do circuito. Então, você vai atribuir um sentido, pode acontecer do resultado do seu sentido contrário. Isso não significa que você errou. Não significa que você escolheu um sentido contrário. Então, né, só você ver que quando deu um negativo, então é só você, né, fazer a análise e colocar lá embaixo, né, dizer, olha, foi o sentido contrário, deu negativo porque o sentido era contrário do que eu escolhi. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado esse curso, tá? Essa daqui é a última aula teórica. Na próxima aula eu vou fazer uma aula extra, né? Resolvendo exercício, né? Um exercício de leis de Kirchhoff,
com essas dicas aí para vocês estarem bem, né, bem aprofundado, bem, né, afiado para resolver problemas, tá? Isso aqui são algumas dicas, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Curta o nosso trabalho, divulgue, tá? Compartilha, ajuda lá, se inscreva no YouTube lá, acompanha a gente no Instagram, isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho. É um trabalho gratuito aqui, tá? Então, mais uma vez, eu espero que vocês estejam no nosso próximo curso e até breve.